Então, agora nós vamos usar o Prana Mudra, que é o polegar tocando nas pontas dos dedos anelares e do dedinho mínimo, como se fizesse um V, com indicador e médio. Então, o Prana Mudra favorece os pulmões, toda a capacidade respiratória. Então, nós fazemos aqui um pranayama com essa facilitação do Prana Mudra. Nós vamos relaxar bem o abdômen, soltar os ombros longe das orelhas, os cotovelos pesando para o chão, o peito aberto. Então, por favor, lembre-se de sentar numa elevação para não forçar os seus quadris, para não incomodar os seus joelhos. Sente-se com todo o conforto. E para que a coluna não despenque lá para trás, curvando e fechando os seus pulmões. Então, abrindo, relaxando, o peso vai nos seus isquios, então experimente se está realmente sentando sobre os isquios, os ossinhos lá do bumbum, e não caindo na direção do seu cóccix, a coroa da cabeça lá para o alto. E nós vamos fazer uma inspiração nas 3 partes imaginárias, né, no tronco. Então, inspirando uma breve interrupção, primeiro na região abdominal, em seguida na parte torácica e, por fim, na parte clavicular, né, aqui no alto do peito. E a expiração não vai ter interrupção, vai ser contínua. Então, alongando a nuca, cuidando para o queixo ficar paralelo ao chão, sem soltar lá para frente. Relaxe seus olhos. Se não for incômodo, coloque a ponta da língua lá conectada no palato superior ou simplesmente atrás dos dentes superiores, no Akasha Mudra da língua. Então, inspirando. E expirando continuamente, até esgotar, sem fazer força, só percebendo o umbigo se recolhendo no final da expiração. Então, inspire. E expire. Sempre pelo nariz, inspirando. 1, 2, abdômen. 1, 2, costelas. 1, 2, região peitoral. E expirando continuamente. E continue na inspiração de 3 degraus imaginários e com a expiração contínua e completa. Quando completar a sua próxima expiração, daí vai relaxando o gesto das mãos, soltando, descansando da sua postura, respirando normalmente. Então, lembrando, se você não estiver
na cadeira. Se estiver sentado na cadeira, os pés estão separados, sem cruzar, eles estão apoiados inteiramente no chão, ou dependendo do seu tamanho, sobre uma almofada, um apoio. E para quem sentar no chão, sobre a almofada, onde quiser, pode sentar nessa postura mais tranquila, que os tornozelos apoiam as pernas, ou um pouquinho mais recolhido, mais perto, conforme for o que for mais adequado para o seu corpo. Então, nós vamos continuar nessa intenção, nessa prática de trazer potência pulmonar, né? E lembrando que, além da questão respiratória, circulatória, toda que está associada, né, com a potência pulmonar, tem meridianos que também se relacionam, né, com a questão pulmonar, que estão ligados à bexiga, a parte também da líquida, né, do corpo. Então, nós vamos precisar de ou umas 3 almofadas e uma manta, ou 2 mantas, uma almofada, 2 almofadas, uma manta, e nós vamos utilizar, continuando o trabalho, você pode ir pegar uma colher de pau com cabo longo. Nós continuamos hoje um trabalho de outras práticas corporais de movimento, e nós vamos fazer um exercício que faz parte do programa do Ivaldo Bertazzo, que todo mundo deve conhecer, né? Que é a maior autoridade em movimento no Brasil, né? E, enfim, não dispensa apresentações. Então, nós vamos pegar a nossa colher de pau, tá? Vai lá pegar. Então, aqui, uma colher de pau com cabo longo, até tem algumas o cabo é mais longo, até melhor, né? Então, a parte assim, lisinha, a gente vai utilizar para estimular a circulação de retorno, né? Então, a parte arterial nós vamos utilizar. Então, só observe como que está a sensação de ficar de pé, e depois do exercício você vai comparar, tá? Então, nós vamos começar aqui com a perna direita, faço o espelho para vocês, nós vamos bater na parte gordinha aqui lateral, quando levanta o pé, tá? Então, se tiver dificuldade para equilibrar a mão na parede, numa cadeira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O ideal é você fazer sobre a pele, tá? Então, um short ou uma bermuda faz sobre a pele. Agora, na parte interna, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, aqui já trabalhando o quadril, porque nesse movimento a gente girou um pouco para dentro e agora girando um pouco a abertura aqui. Então, e vai respirando. Muito bom. Agora a gente faz fora e dentro, fora e dentro, com ritmo. E dentro, porque todo o corpo tem ritmo. A vida tem ritmo, o movimento tem ritmo, o pulsar tem ritmo, a respiração tem ritmo, tudo tem ritmo. O universo tem ritmo, as marés e todo mundo.
Descansa e a gente vai experimentar o outro lado. Então, já percebe como a sua circulação se ativou. Opa, só fora. E agora menos. E agora fora e dentro. Descansa, respira e agora a batatinha da perna. Então, atrás. Volta para a perna direita. Está atrapalhando. Outra perna. Descanse. E agora nós vamos fazer fora, dentro, atrás. Tá? Então, atrás. Fora, dentro, 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 atrás. E agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, passando para outra mão, fora, dentro, e passando para outra mão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Passamos agora para a parte lateral do bumbum, aqui na região femoral, né? Então, na parte gordinha, tá? Também batendo na hora que a perna levanta, começando do seu lado direito. Respirando. Vamos lá. E 1, e 2, 1, e 2, 1, e 2, 1, e 2, 1, e 2. Relaxe. Então, além de trabalhar aqui a circulação de retorno, né? Ao mesmo tempo, também estamos trabalhando a potência pulmonar. E também tem uma ligação com a articulação temporomandibular. Tá? Então, para quem tem
tensão nessa região, né? Aproveite e use esses exercícios que vai ajudar bastante, tá? Então, nós continuamos na nossa prática e com essa ajuda já de um aquecimento, né, circulatório, nós vamos ficar agora na postura da montanha, Tadasana, e observe, então, com os seus pés paralelos, né, mais ou menos a largura do quadril aqui, e o centro dos pés aponta para frente, os joelhos se alinham com o centro dos pés, o cóccix escorrega, e eu levemente vou fazer uma micro inclinação, né? Então, eu não estou aqui absolutamente lá nos calcanhares, eu estou numa micro inclinação quase na frente dos pés. Relaxo o cóccix, não preciso puxar, fazer a rotação, só relaxar. Em vez de arrebitar, eu relaxo para o chão e o umbigo sobe. A região pubiana sobe para o umbigo. E o umbigo sobe até o osso externo. E os braços ao longo do corpo, com os ombros abertos, mas as costas amplas, não recolhendo as costas, levando para as laterais, né? E a coroa da cabeça lá para o alto e os dedos estendidos, sem rigidez, mas com firmeza, sentindo o elemento terra e sentindo o apoio, o suporte, a sustentação da terra. Observe se os seus dedinhos dos pés estão separados, se você sente o chão com os dedões, com os dedinhos e com os calcanhares. Se sente que o arco do pé se afasta do chão e não derrama no chão. Ele fica ativo, se afastando do chão. E toda essa força que vem do solo vem trazendo alinhamento, vem trazendo energia para suas pernas, joelhos, coxas, quadris, para a coluna inteirinha, até chegar lá nos seus ombros, passando pelas laterais do corpo, costelas. Então, sentindo os seus ombros, sentindo os braços, ombros, e aqui nós vamos colocar as palmas, os polegares no centro das palmas, e vamos fechar os 4 dedos em cima dos polegares, e enquanto ficamos aqui na montanha, nós sustentamos Adhi Mudra. Então, o primeiro gesto, que o recém-nascido faz, né? Então, esse primeiro gesto, ele traz suporte para todo o sistema esquelético. Então, ele favorece a organização e o fortalecimento do seu sistema esquelético. Respire e sinta-se uma montanha. Forte e firme, mas sem rigidez. Absorvendo toda a energia da Terra e crescendo lá com a coroa da cabeça para o céu. Expire, relaxe, solte o mudra das mãos e nós vamos abrir agora na postura das pernas do cavalo. Abre as pontas, abre os calcanhares, abre as pontas outra vez. Então, não abre totalmente lá para a lateral, então tem uma inclinaçãozinha aqui
numa diagonal, e nós vamos observar a mesma estrutura do quadril, deixar o cóccix descendo, ainda ativando esse elemento terra, o equilíbrio, a sustentação, o esqueleto todo, e naturalmente a musculatura que se constrói a partir desse esqueleto. Então nós vamos soltar os joelhos na direção do centro dos pés, expirando. Então aqui seria a postura da deusa, mas nós não vamos completar aqui. Nós vamos sentir primeiro aqui essa postura equestre, né, da abertura das pernas. Então, nós vamos de novo usar o Adhi Mudra e daí nós vamos juntar aqui as falanges e usar Brahma Mudra, né? Então, mudra de força, de sustentação. Os ombros longe das orelhas, os cotovelos confortáveis, o peito aberto. Então, expirando, nós vamos deixar o cóccix ir na direção do chão e durante a inspiração nós vamos permitir que a coroa da cabeça traga de volta, mantendo o contato inteirinho dos pés no chão. Não precisa travar os joelhos na hora que sobe, só estende sem travar. Expirando, você vai descer novamente até acabar a expiração, inspirando, subindo com a força lá na coroa da cabeça, sua respiração, usando o impulso da respiração para subir. Quando inspira, sobe, e quando expira, desce. Quando expira, solta o peso do cóccix para se enraizar no chão. Então, expiramos e descemos. De novo, nós vamos inspirar, subindo. E agora expire, relaxe as mãos. Solte os seus braços. Empurre com as mãos, como se estivesse empurrando duas paredes. Expire, relaxe. Entrelace os 4 dedos. Vamos colocar a mão esquerda, fazendo espelho, com a palma para fora, tá? Então, palma esquerda para fora, palma direita para dentro, entrelace, solta os polegares assim. Inspire, expire, e de novo, inspire, expire puxando, relaxe. Trocando as mãos, inspire, expire, inspire, expire e relaxe. Ganesha Mudra. Então, de novo, pulmões e equilíbrio, né? Então, a área vestibular também é beneficiada com esse exercício, né? Com esse mudra e exercitando a expiração na tentativa de abrir o mudra. Nós vamos levar o braço esquerdo, então fazendo espelho, por cima aqui. Se isso for possível, faça isso. E a palma com palma, os polegares estão virados para o seu rosto. Recolhe, expirando, coloca o cóccix apontando para o chão, ombros longe das orelhas, e os joelhos vão lá para o centro dos seus pés, e nós descemos de novo na postura, e aqui nós vamos sustentar. Então, usando os braços da postura do pássaro, de garuda, e usando as pernas de Devyasana, a postura da deusa, que é a postura, na verdade, das pernas equestre. Então, sentindo a sua respiração, ombros longe das orelhas, e nós vamos subir, inspirando. A inspiração puxa a coroa da cabeça para o alto, inspire, e expirando, libere os braços.
Inspire e suba, como se fosse o pássaro abrindo as asas para levantar voo e troque os braços. Cotovelo direito dentro do cotovelo esquerdo, ombros longe das orelhas, nuca longa, inspire e expirando, descendo e novamente sustentando. Cóccix aponta lá para o chão, coroa da cabeça aponta lá para o alto, respire, deixe o abdômen se movimentar com a sua respiração. Complete a expiração e vamos voltar inspirando, expirando, descansando. Inspire, se puder, toque o dorso da mão, de uma mão na outra, expire. E descanse. Anjali Mudra, honrando toda a força, a estabilidade e o equilíbrio do seu ser e trazendo de volta os seus pés. Então, relaxe, descanse, sinta livre a respiração. Nós vamos nos sentar, então, como for mais conveniente para você, você se senta e nós vamos passar para o apoio da mesinha. Então, lembrando que podemos utilizar a manta para não forçar os joelhos. Então, primeiro expire e passamos então a sentir aqui o elemento água se movimentando. Cuide para não deixar próximas as mãos, que a sua coluna não vai ter espaço de movimento. Então, alinhe as mãos com os ombros e faça lentamente a movimentação do gatinho. Então, inspirando, os joelhos estão alinhados com os quadris, o cóccix sobe lá para o alto, a coroa da cabeça sobe, expirando, recolhe. E vá lentamente no tamanho da sua respiração, mais 3 vezes, cuidando para os ombros se conservarem distantes das pontinhas das orelhas, cuidando para o peito permanecer aberto, usando o movimento da cabeça, sinta a cabeça macia, se recolhendo e voltando. Mantenha os 2 braços com a mesma intensidade de pressão no chão, crescendo todo o espaço da coluna, sentindo que não restringe o seu movimento. Quando completar a sua próxima expiração, você vai retornar na linha neutra da coluna. Então, nós conectamos com o elemento água, né, através desses movimentos, e nós vamos agora escorregar na direção do chão, escorregando, quer dizer, deitando de barriga para baixo, e nós vamos, se for preciso, usando uma almofada, um apoio, se quiser proteger melhor
a região lombar. Se tiver algum desconforto lombar, é só colocar embaixo dos quadris. Continuando no elemento água, nós vamos deixar a face. Então, agora fazendo espelho para você, seria a face direita sobre a mão direita e o pé esquerdo, alcançando a mão esquerda na ponta do pé esquerdo. E, em vez de soltar o ombro na direção do chão, nós elevamos, não deixamos perto da orelha, levando longe da orelha e levando o cotovelo para o alto e trazendo o calcanhar na parte externa do bumbum. Mantendo os ossinhos do quadril lá apoiados no chão e respirando aqui na meia postura do sapo, Bekasana, uma das variações, que tem outras, né? Então, sentindo aqui a respiração, estendendo toda a parte anterior lá do quadril, do abdômen, da coxa, fortalecendo a parte posterior. Então, ativando o fluxo do elemento água. Expirando, soltando, relaxando, e você vai trocar. Então, coloque agora a sua face, a outra face sobre a mão, a palma virada para baixo, e alcance a ponta do pé, deixe estender o peito do pé. Aqui, se não alcança, naturalmente você vai usar a sua faixa, o seu cinto, para segurar no tornozelo e puxar pelo cinto a aproximação da perna à coxa. O outro lado relaxa completamente. Descanse todo o peso do quadril. Relaxa a perna, as duas pernas relaxam. O braço faz força, a mão faz força. Mesmo que não esteja trazendo a perna, você vai estar trazendo com o cinto, com a faixa, ou com uma toalha, com qualquer objeto que ajude a trazer. E com a expiração, relaxando e soltando. Para segurar segurar as duas, você pode agora colocar uma almofada aqui, apoiando o peito, e nós vamos descansar a testa ou o queixo. Então, fica mais fácil eu falar com a cabeça elevada, mas você pode descansar a sua cabeça. E nós vamos estendendo a parte anterior das coxas, os joelhos estão separados, nós vamos alcançar as pontas dos pés e elevar os cotovelos na direção lá do teto, olhando lá para frente. Se for incômodo olhar para frente, deixa a nuca longa e olha para o chão, trazendo os calcanhares. Use duas faixas, uma em cada tornozelo, se for preciso, trazendo e respirando normalmente. Mantendo os cotovelos como se quisessem se aproximar e unindo, aproximando as escápulas. Os ombros longe das orelhas e expirando, soltando, apoiando. E agora nós vamos
apoiar as mãos e vamos transferir lá para trás, na postura da criança, porém, nós vamos utilizar bastante elevação na frente. Os joelhos bem separados e nós vamos descansar aqui, permanecer por um tempinho aí. Então, acomode bem. O ideal aqui seria um travesseiro, né, para poder apoiar lá a sua cabeça. Então, algo mais longo, né? Então, apoie e descanse aí. Tanto faz os braços aqui ou os braços para trás. Permaneça aí descansando, alterne a cabeça para o outro lado quando sentir que está forçando muito. E se não encosta com o bumbum nos calcanhares, vai utilizar uma almofada aqui para ter a sensação de contato, né? Sem ficar pendurado no ar o seu quadril. Então, aí, nessa variação aberta e de apoio, nós estamos retomando movimentos de potência pulmonar. Complete mais uma respiração e nós vamos apoiar outra vez e elevar. Ainda na intenção do trabalho pulmonar, nós vamos deixar. Aqui vai ser conforme o seu conforto, tá? Pode ser uma, duas, três, o que for confortável para você. Nós vamos trabalhar, continuar trabalhando a potência pulmonar, então, em espelho, estamos com a lateral direita no chão. Se a lombar se sente incomodada com as pernas estendidas, você vai trazer um pouco para frente os seus joelhos, mas sempre alinhando as coxas e as pernas, tá? E aqui nós vamos permanecer numa variação da lua crescente, tá? Então, se for demais, você diminui. E ficamos aqui na lua crescente. Essa pressão que é feita nas suas costelas, enquanto você respira calmamente, sentindo então essa pressão desde a linha da cintura, um pouco abaixo da linha da cintura, até a linha do peito, abaixo da axila. Essa pressão que nós recebemos, ela favorece a ampliação da potência pulmonar. Se é muito desconfortável o braço ficar assim, lá para cima, se o seu ombro incomoda, alguma coisa incomoda, você vai colocar uma almofada embaixo, um travesseiro para a sua cabeça e vai deixar esse braço para frente e esse braço recolhido, pode ser até um pouquinho para trás. Então, ajuste, acomode a postura da melhor maneira possível, adequada para o seu corpo. E vamos mudar de lado. Então, apoie, eleve e trocando.
Então, agora a sua lateral esquerda. O ideal é que a cabeça fique relaxada, né? Que você não precise ficar sustentando a sua cabeça. Entregue o peso do tronco, entregue totalmente para o apoio. Tá? Então, não segure o peso, não faça esforço para se afastar do apoio. Pelo contrário, deixe afundar toda a lateral, as suas costelas, deixe afundar lá na direção do apoio. Permita que a pressão tenha essa intensidade. Você observa que quando inspira, parece que pressiona um pouco mais, quando expira, naturalmente as costelas se recolhem, porém elas pressionam, no seu recolhimento elas pressionam a manta, a almofada, o cobertor, enfim, onde você, o travesseiro, onde você estiver se deitando. Relaxa as pernas, relaxa os quadris e deixe que a ação, então, fique concentrada aí na região dos seus pulmões. E para sair da posição, apoie, inspirando, elevando o corpo, expirando, relaxando. Nós vamos dar uma descansadinha e nós vamos ficar de pé, bem devagar. Então, para não ter nenhuma sensação de tontura, faça tudo bem devagar. Apoiando, inspirando, subindo. Então, trabalhamos bastante, elemento terra, elemento água. Trabalhamos agora fogo. Então, o fogo que se ativa no centro do corpo, né? Mãos em Anjali, simplesmente sentindo a sua estabilidade, e nós vamos trabalhar com a postura da cadeira, Utkatasana, na postura extrema. Na expiração, nós vamos sentar, na inspiração, nós vamos subir. Até se tiver com a cadeira aí, você vai imaginar que vai sentar lá na cadeira e voltar, né? Então, nós vamos utilizar outra vez Brahma Mudra, que é força, unindo aqui, e cuidando para não arrebitar, mantenha o cóccix recolhido, os pés estão mais próximos, e nós vamos expirar e vire lá para frente, né? Na frente do seu umbigo. Expire, inspirando, expirando, devagarinho, no tempo da sua respiração. Esgota a expiração sentando e volta com a inspiração. Então, a cervical acompanha a linha da coluna, ombros longe das orelhas, pés bem plantados e ombros abertos,
peito livre, costas livres, cotovelos na lateral, nas laterais. Não precisa travar seus joelhos. E agora, descendo, nós permanecemos um pouco lá. Então, sinta como o seu peso se distribui no centro dos seus pés. Sinta que os joelhos não trabalham, não tem atividade nos joelhos. Existe atividade nas coxas, nos glúteos, na entrega para o centro dos pés, mas os joelhos simplesmente acompanham a linha, a estrutura. E voltando com a inspiração, expirando, relaxando. Nós vamos, como eu vou fazer lateral, né? Então, nós vamos começar para a lateral direita, eu faço espelho. Então, agora nós vamos trabalhar um pouco mais o fogo com a torção, né? Então, trazendo as pontas dos pés unidas, nós vamos repetir, expirando, descendo, Utkatasana. E com as mãos no Anjali, nós vamos fazer a torção para a direita, expirando e alinhando a cabeça com as mãos, peito aberto, ombros distantes das orelhas, sentindo a respiração. Na próxima expiração, desfaz. Agora, inspirando, sobe um pouquinho. Relaxa na expiração. E inspirando, traz o tornozelo. Deixa o pé fletido. Olha num ponto fixo do chão. Alonga a nuca, respire, peito aberto. Inspirando, vamos subir. Expirando, desmancha, relaxa. Outro lado. Então, nós vamos agora para esse lado. Então, vamos lá. Expirando. E agora nós vamos para o lado esquerdo. Então, expirando e alinhando lá a porçãozinha. Peito aberto. Respirando livremente. Sentindo que o peito permanece livre e a cabeça alinhada com os dedos das suas mãos. Expirando, desfaz. Devagarinho, dá uma pequena elevada. Agora é a perna esquerda que fica apoiada. Continue olhando num ponto do chão que favoreça o equilíbrio, o pé esquerdo fletido e o joelho esquerdo aberto para a lateral. Inspirando, voltando, expirando, descansando. Então, relaxe. Brevemente, ativamos bastante o elemento fogo, trabalhando todo o fogo interno que distribui a energia para todo o corpo, para o conjunto, corpo, mente, e
Nós vamos agora sentar novamente, ou no chão ou na cadeira, e descanse um pouquinho, sentando lá, se preferir, sem apoio, se quiser, com apoio. E agora, brevemente aqui, nós vamos trabalhar o ar. Então, nós vamos pegar a nossa faixa, o nosso cinto, e sentir aqui que segura com a mão na linha do ombro, tá? Então, não está aqui, nem lá, está bem na linha dos seus ombros, né? Um pouquinho mais, talvez. Nós vamos estender aqui na frente, então, cuidado para não ir com o corpo para frente, mantenha os ombros no lugar, e nós vamos aqui na frente do peito, não na frente da garganta, mas na frente do peito. Nós vamos fazer um trabalho de pulsos, cotovelos, ombros, mais específico esse movimento para quem tem LER, né, ou algum desconforto, alguma artrose, enfim. Nós vamos começar com o braço direito, virando com a palma para cima, enquanto essa palma aqui está para baixo, dorso da mão para cima. Expire, voltando. De novo, inspire, sem deixar a faixa dobrar. Expire. Inspire, palma para cima. Expire, palma para baixo. Inspire, palma para cima. Expire para baixo. E outra vez. Isso você pode fazer todos os dias. Outro braço, outro pulso, outro cotovelo. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Então, nós trabalhamos aqui o ar em todo o corpo, favorecendo a abertura do peito, ainda favorecendo pulmões e favorecendo as suas articulações, todo esse movimento. Descanse um pouco. Pode ser que você tenha percebido os estalinhos, né, no ombro, no cotovelo, no pulso, em qualquer articulação, nas suas escápulas. Então, se percebeu estalinhos, areinhas, pequenos depósitos, continue, não desista desse movimento. É um movimento favorável de limpeza e de lubrificação dessas articulações todas. Então, nós vamos agora alternar. Inspirou e agora troca. E troca e troca. Troca, troca. Respirando normalmente e alternando. Isso, e voltando, relaxe. E o último movimento dessa movimentação de ar, nós vamos fazer se for possível. Se não for, você permanece fazendo esse movimento só assim, de trazer e estender. Se for possível,
para os seus ombros, para o seu conforto. Nós vamos acompanhar, agora sem dobrar. Acompanhe com o olhar a faixa, sem deixar a faixa dobrar, mantenha o dorso das mãos para cima. Inspire, desenhando aqui um círculo na frente do corpo. Expire. Inspire, sentindo as costelas, sentindo todo o tronco. Expire. E outra vez, inspire e expire. Trocando a direção. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, ombros longe das orelhas. Inspire. Expire. Baixe. E nós vamos deitar. Então, você vai deitar para Shavasana. E a última coisa que nós vamos fazer, então, antes do relaxamento final, é deixar a parte lombar mais elevada. Pode ser uma almofada, manta, 2 mantas, o que você quiser. E por alguns instantes, usando a faixa, nós vamos deixar que a força dos braços, sem estender os braços, cotovelos apoiados, braços apoiados. Entregue o peso das pernas para a faixa. Entregue totalmente. E fique aí, sentindo a sua respiração. E por alguns instantes, só liberando a circulação. Descansando. E expirando. Encolha. Faz o balancinho. Tire devagar o apoio. Faz mais um balancinho. E agora, usando um travesseirinho, o que quiser, para a cabeça, ombros longe, você vai se deitar, ficar deitado, já está, e você vai começar agora, tá? O processo de relaxamento, a entrega para a postura de Shavasana, do relaxamento final. E nós vamos seguir uma observação no seu corpo. Então, quando você se deita com as suas pernas separadas, pés soltos, você vai observar o apoio, como é o apoio do chão da terra. Se você sente conexão, contato com a terra, se esse contato é profundo ou se é muito sutil, que nível de contato você sente, que grau de conforto você sente de se soltar para a terra, qual é a sua conexão.
Se você consegue perceber o ritmo da Terra, se você entrega de forma a perceber o pulsar, ou parece que você flutua sobre a Terra. Então, não force nada, só observe como é esse contato, como está, depois da prática, esse contato. Observe agora a sensação do seu abdômen se movimentando e observe que existe uma fluidez de movimento. Existe uma elevação e existe um retorno. Essa fluidez por todo o corpo é como se fosse a manifestação, então, do elemento água em ondas. Então, só imagine que a água se movimenta e se esse movimento tem uma sensação natural, livre, ou se você percebe alguma restrição no movimento da água no seu corpo, imagine então que os seus músculos estão nutridos de água, as suas articulações, os seus vasos, e veja se a água está fluindo bem por toda a coluna e ela está irrigando o seu cérebro, irrigando cada célula. Observe se existe alguma sensação de rigidez ou de secura, ou não, ou todas as partes do corpo estão confortáveis, estão hidratadas. Agora você percebe o calor, se tem alteração na qualidade do calor nas diversas partes do corpo, se tem uma energia que parece mais pulsante em alguma parte do que outra, aonde você sente o elemento fogo mais presente. E agora é como se você permitisse que houvesse um equilíbrio na distribuição do elemento fogo. Então, alguma parte que possa estar superaquecida, ela regula esse superaquecimento, esse excesso, e uma parte que possa estar sentindo-se mais fria, ela recebe mais calor nesse momento. E você vai imaginar um pequeno sol dourado, bem na boca do estômago, no plexo solar. E esse pequeno sol dourado, ele brilha com delicadeza. E os raios vão se distribuindo igualmente. E aonde você percebeu excesso, a distribuição é regulada. Onde você percebeu falta, então fica mais abundante. E agora você percebe que a sua respiração está sutil, está livre, suave. E você vê qual é o grau de comunhão com o elemento ar. Se existe, por acaso, alguma restrição. Lembrando que as narinas respiram, mas que todos os seus poros respiram. E você imagina agora
que a inspiração flui abundante nas palmas das suas mãos. Se espalha das mãos para os pulsos, antebraços, cotovelos, braços e chega lá nos seus ombros, lubrificando seus ombros. Você respira livremente e sente agora a inspiração penetrando nas solas dos seus pés, passando pelos tornozelos, pernas, joelhos, coxas, virilhas, preenchendo o abdômen, preenchendo toda a bacia, chegando no plexo solar, na boca do estômago. E você respira livremente no peito, nos pulmões, na garganta, na cabeça. E percebe que existe leveza na sua respiração e que o corpo sutilmente respira inteiramente. E você sente o espaço, o éter, ao redor, na parte da frente do seu corpo, nas laterais do seu corpo, atrás do seu corpo. E você sente um conforto muito grande nesse espaço, sendo parte, se misturando com esse espaço. Observe o espaço dentro da boca, toda a parte interna da boca, absolutamente relaxada em espaço. O espaço do centro das palmas, como se você quase segurasse esse espaço. Nos pulmões, na garganta, espaço. E você sabe que quase a totalidade dos seus átomos são preenchidos de espaço. Você se dissolve no espaço.